Vamos falar do planejamento e da revisão semanal? Eu pensei em dividir essa aula em 2 vídeos, mas eu me considero capaz de explicar para vocês numa única aula como fazer isso e não se perder. Primeira coisa que eu quero te dizer é, igual eu falei nas 2 rotinas, planejamento e revisão semanal andam lado a lado. Seja você fazendo o teu planejamento com um calendário, aqui ó, impresso, seja você abrindo seu tablet, seu computador e vendo seu calendário digital, tá? Caso você use Google Agenda, funciona muito. Bom, o planejamento, ele vai acontecer depois da tua revisão semanal, mas antes de revisar, você planeja? Não. Independente da ordem, um depende do outro. Você vai começar a fazer o teu planejamento, principalmente nesse momento, olhando o que você precisa fazer, quais são suas demandas, quais são as tarefas que você precisa cumprir, que você precisa concluir, o que está pendente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma big lista, que eu gosto de chamar de caixa de entrada, assim como David Allen. Olha aqui. Big lista de tarefas da semana. Nessa lista tem as tarefas que eu preciso organizar, que eu preciso dar conta, que eu preciso resolver. Tem tarefas da minha casa, tem tarefas do meu trabalho, tem coisas que eu preciso lembrar de marcar, ligar. Essas são as minhas tarefas e as minhas pendências. Quando eu for planejar a minha semana, eu vou olhar para tudo aquilo que eu aprendi na primeira e na segunda aula e eu vou listar. Bom, eu tenho essas tarefas para realizar. Só que dentro da minha rotina eu já tenho compromissos diários, né? Toda segunda-feira eu tenho mentoria, toda sexta-feira eu tenho a minha terapia, toda quinta-feira eu tenho minha aula de inglês, todos os dias eu tenho tarefas do Gael, todas as manhãs eu faço atividade da escola do Gael, então eu vou botar isso no meu planejamento, seja ele o teu Notion, seja ele o teu Planner. Depois que você vai listar essas tarefas, a gente vai voltar a lembrar o quê? De olhar o nosso tempo disponível. Se eu sei que na segunda eu tenho 3 reuniões marcadas em mentoria, não vai caber eu pôr que eu vou enviar 2 aulas ou que eu vou gravar 2 aulas, porque não vai rolar nesse dia. Mas dá para eu incluir fazer o roteiro de uma publicidade, porque isso eu levo menos de 1 hora. Já gravar um vídeo, eu demoro mais, porque não é só gravar o vídeo. Eu preciso me arrumar, eu preciso fazer minha maquiagem, eu preciso escolher minha roupa. Todas essas coisas que sabe que a gente precisa para poder preparar para a preparação. Então, não cabe, né? Porque o vídeo pode ter 15 minutos, mas o que vem antes dele demora mais. E isso é assim que se cria um planejamento. Ai, percebi que aqui, ó, dia 12 eu tenho uma reunião de 2 horas com o meu chefe. Dia 13 já tinha marcado o médico. Algumas coisas dessa lista não vai entrar. Mas na segunda-feira, que é o meu único dia livre, eu tenho 2 horas na parte da noite, que é a hora do meu treino. O que eu posso fazer? Eu posso reduzir o meu tempo de treino e ir ao mercado rapidinho. Cada um vai escolher o que negocia nos dias de agenda mais lotado. E aí, depois que você planejou isso, você vai passar isso pro teu planner, respeitando, destrinchando, transformando a big tarefa em tarefas pequenas. Às vezes isso é o mais fácil, mais necessário. Exemplo, aqui tem uma tarefa que é criar a cartilha do próximo mês. A cartilha não é sempre criar a cartilha. Ela tem uma lista de tarefas infinita, que já está no meu Notion. Então, quando eu falo cartilha, eu não boto para um dia. Eu boto uma data de início e uma data de fim. Só que essa tarefa, como é do Hábitos que Mudam, ela fica no meu Notion, no meu gestor de projeto, que eu demoro 1 semana para concluir essa tarefa. Entende? Porque ela a cartilha é a nossa revista, que tem pelo menos aí 20 páginas e demora, tem revisão, tem execução, tem design, enfim. Isso é o teu planejamento. Você planejou entendendo e destrinchando essas tarefas aqui em microtarefas para ver se elas realmente cabem num único dia ou precisam de mais tempo. Aí vai entrar a tua revisão. Como que funciona a nossa revisão? Nós vamos parar a nossa sexta-feira ou o nosso domingo e a gente vai olhar tudo que está na nossa big lista e tudo que está no nosso planner e no nosso Notion, caso quem use, né, para o trabalho ou outro sistema. E aí você vai fazer isso na sexta-feira antes de encerrar o teu expediente. Isso não vai te custar nada, 10 minutinhos, minha linda. Por favor. Você vai preencher tudo isso e você vai revisar tudo isso, olhando item por item, marcando ali com uma bolinha o que não foi feito, o que vai precisar ser realocado, o que você queria fazer, mas não precisa mais. E você vai
deixar organizadinho numa nova folha as suas pendências. O que precisa ficar para a próxima semana. No teu domingo, tu vai sentar 10 minutos, seja de manhã, à tarde ou à noite, e você vai planejar a tua semana depois de ter feito a tua revisão na sexta-feira e deixar dessa listinha. Lara, eu preciso fazer a revisão na sexta? Não, você pode fazer no domingo mesmo. Eu aconselho a fazer no fim do expediente para quem trabalha. Ponto. Posso fazer no domingo? À vontade, junto com o teu planejamento. Funciona. Mas você entendeu como que funciona o planejamento e por que um anda lado ao lado do outro? Não tem como você seguir um planejamento se você não faz a revisão daquilo que você estabeleceu, tá bom? Te vejo na próxima aula e eu espero que você esteja pondo em prática e anotando tudo isso, tá?